a pandemia ela trouxe aí essa necessidade da gente ter essa adaptação criativa mesmo diante dessas adversidades que a gente está vivendo, né. Então essa frase que a gente trouxe como tema da palestra de hoje, ela acabou se tornando ainda mais relevante diante do momento que a gente está vivendo, que é justamente: "Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim". Eu trouxe hoje para vocês, um termo que eu entendo que ele é diferente, porque a gente acaba escutando muito a respeito de resiliência. E resiliência é uma coisa importante, é uma característica importante e que realmente a gente deve cultivar, mas, eu através de um curso que eu fiz, um curso livre que eu fiz a respeito de inteligência emocional, eu conheci esse outro termo chamado antifragilidade e eu entendo que ele é um termo que ele vai além desse termo da resiliência. Porque a resiliência, ela é a capacidade, né, da gente passar por um estado de perturbação e voltar ao estado que a gente era anteriormente, né, o estado natural. Tanto que o exemplo de uma pessoa o exemplo da resiliência em si, inclusive na física, os professores que estão aí de física sabem explicar melhor, com certeza, mas é do bambu, no sentido de que vem o vendaval, vem a tempestade, o bambu, ele acaba se balançando, né, mas ele consegue retornar e isso não o derruba, e ele consegue permanecer no estado natural dele, o que é muito bacana. Mas um ponto, se a gente pensar um pouco em poder ir além dessa resiliência, que foi falada hoje também da necessidade de resiliência, mas se a gente pensar num ponto acima da resiliência, a gente vai entender esse outro conceito, que é justamente o conceito da antifragilidade. Porque o antifrágil, ele é aquele que ele consegue melhorar e crescer, mesmo nas situações inesperadas, com mudanças e com pressão. E, na verdade, é isso que a vida tem exigido da gente hoje, né? Que a gente, apesar das dificuldades, apesar de tudo aquilo que a gente está enfrentando, que a gente possa crescer e se melhorar. Então, eu entendo que ele acaba sendo como uma coisa a mais, além, da resiliência. Não quer dizer que simplesmente a antifragilidade é algo que a gente não possa ser frágil, não é essa a intenção. Porque a gente vai ter fragilidades em algum momento, é normal, todo mundo tem as suas fragilidades, né, tem as suas vulnerabilidades, que é outra coisa que também tem se falado muito ultimamente, mas não é negar isso, porque a gente vai ter num certo grau, mas é através das experiências, através das dificuldades, a gente poder se fortalecer, ser mais forte para enfrentar. E aí eu trago o exemplo do músculo. E aí tem Anderson que está aqui, né, tem outros professores de educação física que sabem explicar, Maísa, Lívia, né, o pessoal que está aí, gente que sabe explicar muito melhor do que eu, que quando o músculo, né, a gente vai lá na musculação, pega o peso e se exercita, o que acontece com o músculo? Algumas fibras dele se rompem. E é através desse rompimento, depois na reestruturação das fibras, que esse músculo ele vai se fortalecer e ele vai ficar realmente mais forte, a pessoa vai ficar mais forte, mais... Então, é a ideia de realmente a gente poder ir para além da resiliência e poder aprender com as dificuldades. E já encerrando, né, eu quero deixar 2 questionamentos com vocês, e que eu acho que tem muito a ver com essa ideia da antifragilidade, que é o que eu posso aprender com essa experiência. Então, quando a gente passa por uma experiência difícil, quando a gente passa por uma experiência desafiadora, sempre a gente tem algo a aprender com ela. Então, o que eu posso aprender com ela? Essa é uma atitude de antifragilidade, é buscar o aprendizado, né, a meu ver. E uma segunda pergunta também que eu quero deixar para vocês é isso: o que a vida e o que Deus está me ensinando agora?
E é uma pergunta que vocês não precisam responder agora a gente realmente não vai ter tempo, né? Mas eu gostaria que vocês pudessem guardar ela no coração, ou até anotar aí no caderninho e pensar, analisando o momento presente, né? Analisando o dia de hoje, analisando os últimos acontecimentos, e ver o que que a vida, e aí eu coloquei vida barra Deus, né? Porque para todo mundo que acredita em algo maior, a gente acredita que as coisas elas não são por acaso, que as coisas têm um propósito, né? O que está tentando me ensinar? E aí a gente vai começando a desenvolver essa antifragilidade, tá bom? Agora eu vou passar para a Isabel, e aí as perguntas a gente pode fazer quando encerrar tudo, pode ser? Ok? Acho que o silêncio responde, Camila. Acho que fica para o final. Até para ter uma visão mais geral, né, Camila? Sim. Irmã Júlia conseguiu escutar depois, irmã Júlia? Então tá bom. Que bom, Camila. A gratidão pela tua partilha, né, de uma história pessoal muito muito bonita, muito com grandes ganhos, né? E eu acho que essa última pergunta você com certeza, né, já consegue responder para você, né? E vamos dar continuidade, tá, gente? Sim, certamente que 2020 foi um ano de grandes aprendizados, né? De grandes ensinamentos, como Camila colocou. A gente perdeu, a gente ganhou, a gente ressignificou, nos desafiamos, percebemos nossa fragilidade, né? E vulnerabilidade também. E agora? O que é que eu faço com o que eu aprendi? Né? Final do ano, a gente sentou com os professores e a gente conversou sobre os ganhos de 2020, né? Falamos um pouco da experiência e já naquele momento, alguns professores traziam, mas e o ano que vem? Como será? E como esses meninos chegarão na sala de aula? Né? E esses meninos pós, na verdade a gente achava que ia ser uma pós, mas a gente continua numa pandemia, né? Isso ainda é real para a gente, mas é verdade que nós vamos ter adversidades geradas por esse tempo. E eu já sentia uma certa angústia sobre como lidar com tudo isso, né? E eu colocava para o professor que ele não estaria sozinho, que a gente estaria juntos vivendo esse processo, tá? Então, eu penso que se a gente pensar muito como eu vou ter que lidar com tanta coisa, né? A gente entra num movimento de ansiedade que não faz bem para a gente. É importante que a gente olhe para a gente. Eu acho que, a partir de tudo que a gente viveu, hoje, a busca do sentido, né, uma nova percepção de você mesmo, do outro, do mundo, né, certamente fomentará novas estratégias para 2021. Camila falou sobre a fala de Silvio, extremamente oportuna, né, quando ele trazia a questão das competências sociais, e a gente precisa entender que para essas competências sociais serem colocadas em prática, é muito importante que a gente se perceba, né? Para que eu tenha empatia, eu preciso ter uma série de algumas atribuições em mim, dentro da minha personalidade, para que eu possa perceber se outro me colocar dentro dele, tá? E aí a gente pensa nessas novas estratégias, e aí me veio à mente, e quando a gente entende tudo isso que a gente conseguiu aprender, né, dentro desse contexto, mas a gente se depara com algumas crenças que limitam as nossas possibilidades, né? Imagine quando eu começo a pensar em 2021 e eu começo a imaginar coisas negativas diante desse 2021. Meu Deus, como esse menino vai chegar? Como eu vou ter que lidar? Sendo que se esse momento, assim, nós estamos em 2021, mas nós ainda não chegamos nesse contato com o nosso aluno, nessa prática diária da sala de aula. Então, começar a pensar em tudo isso, né, acessa muito das nossas crenças nesse momento limitantes. E, de repente, a gente achar que vai ser muito difícil, e a gente começar naquele mesmo movimento
né, que a gente tem algumas vezes, de achar que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, de que vai ser muito difícil. A gente chama isso, gente, de crenças limitantes. E elas não surgem do nada, né? Elas acontecem a partir de todo um modelo cognitivo que a gente vem colocando ao longo da nossa vida, né? Um modelo de como a gente pensa. Então, imagine na situação desafiadora, né? E aí, se você pensa de uma forma disfuncional, você gera uma emoção desconfortante, né? Nenhuma emoção é ruim, tá? Elas são, às vezes, difíceis de ser vividas, tá? E aí você se comporta de forma ansiosa ou negativa. Então, esse modelo cognitivo, ele acontece a partir de uma situação, de um pensamento, de uma emoção e de um comportamento, numa cadeia, né? Um vai gerando o outro. Então, a situação que a gente está vivendo é esse momento atual e esse olhar para essa retomada da nossa vida profissional, agora em 2021, tá? Então, claro que a gente não existe uma receita para dar tudo certo, mas a gente ter consciência das crenças limitantes que nós temos e que nos atrapalham muito nos enfrentamentos é algo muito importante. Por exemplo, se o medo para mim é algo extremamente, né, extremamente difícil, é algo que sempre aparece diante do momento que eu estou enfrentando uma situação. Esse medo, de forma disfuncional, ele pode ser, com certeza, algo limitante para o meu enfrentamento, tá? E ter consciência de onde vem esse medo e poder trabalhar esse medo e fazer esses enfrentamentos com novas estratégias é algo importante. Então, dentro de tudo isso, a gente traz uma reflexão, e eu queria que Camila pudesse partilhar meu primeiro slide, Camila, de como é que a gente interpreta as situações, né? Porque a gente sabe que a gente olha para as situações da forma como nós somos, né? Com o que a gente acredita, tá? Com todo um aparato de traços de personalidade, de crenças limitantes. É tanto que eu posso olhar para uma situação diferente de Maria e diferente de João, tá? Porque em cada olhar é como se a gente utilizasse uma lente, né? Uma lente que ou dificulta, né? Ou potencializa o problema ou ameniza, tá? Então, como surgem essas interpretações das coisas que a gente vive? A gente tem aí a pessoa, a gente tem as experiências e necessidade de compreender o mundo, né, que faz parte do nosso movimento de vida. A gente tem as nossas formações de crenças. E aí, a junção dessas três instâncias traz o indivíduo com suas crenças. E essas crenças, vocês estão vendo essa moça aí, né, que sempre com aquele clichêzinho rápido, né, que a gente sempre vem à mente quando a gente está desafiado, que é, e se? Né? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? O que vai acontecer? E a gente tem que pensar que esse e se é algo de futuro, né? É um gatilho para a ansiedade. Então, dentro desse indivíduo com suas crenças, a gente encontra crenças centrais e crenças intermediárias. Eu trouxe para vocês uma imagem, né? E é uma imagem que compara o ser humano a uma árvore, né? A árvore, ela é algo muito significativo nessa construção do nosso eu. Então, essa árvore que Camila vai colocar agora, ela traz exatamente esse modelo, né, dessas crenças intermediárias, dessas crenças centrais e e dos pensamentos, tá? Então, vamos lá. A gente vai olhar para as folhas, tá, gente? As folhas é como se fossem os pensamentos automáticos, né? São frases e imagens que chegam à nossa mente e é como se a gente não tivesse muito controle sobre elas. Tá? Ela chega e a gente precisa fazer alguma coisa com ela. A gente pode assimilar isso como uma verdade absoluta, né? Sem nem testar, apenas trabalhando isso como uma verdade, ou a gente pode tentar validar até que ponto esse pensamento ele é verdadeiro, né?
ou ele é apenas um gatilho da ansiedade, tá? Os pensamentos, eles são influenciados pelas crenças intermediárias. E eles estão nesse nível mais superficial da cognição, dos nossos pensamentos. Então, realmente, eles chegam. E aí eu trouxe um exemplo, que os nossos alunos, e às vezes até nós mesmos, né? A gente traz muito, a gente coloca, sem nem tentar, que aquilo é muito difícil e que eu nunca vou entender, ou que eu nunca vou conseguir fazer, tá? O pensamento automático, ele traz à tona essa percepção. Depois a gente tem o caule, né? Comparando ao nosso corpo, a gente tem as crenças intermediárias, que são regras, atitudes, influenciadas pela crença maior, que é a central, que daqui a pouco a gente chega nela. Então, por exemplo, aquele em si, que estava no slide anterior, é bem um exemplo dessa crença intermediária, que, na verdade, ela ajuda a esse pensamento automático ele ficar bem mais evidente como verdade, tá? Então, se eu fizer algo difícil, eu vou falhar, né? Se eu fizer, eu não vou conseguir. Primeiro, lá no pensamento, eu digo que eu nunca vou entender. Depois, eu coloco essa condição de que se eu fizer, eu não vou conseguir, tá? E aí a gente chega na raiz, gente. A raiz é uma crença central. A gente faz uma analogia com uma crença central, né? Porque imagine que é como se ela estivesse nos sustentando. Essa crença central, ela vem sendo construída desde a nossa infância. Então, são compreensões duradouras, rígidas, super generalizadas que a gente tem da gente, do outro e do mundo, a partir das experiências que a gente viveu, né? Então, quando a gente tem essa crença central, com esse exemplo de que eu não sou capaz, eu sou incompetente, né? Com certeza eu vou estar estimulando a minha crença intermediária e a minha crença os meus pensamentos automáticos para não conseguir, né? Para me achar incapaz. Então, nessas crenças centrais, nós temos 3 crenças que são bem pontuais, né? Primeiro, a crença de que eu sou incapaz, a crença de incapacidade. Depois eu tenho também a crença de desamor, né? Que ninguém gosta de mim, que eu não sou amada, que tudo que eu disser eu não vou ser levada em evidência. E eu tenho também a crença de desamparo, de me sentir sozinha. Então, nosso grande desafio diante da vida e diante desse momento que a gente está vivendo é a gente desconstruir algumas crenças que nos limitam nos nossos enfrentamentos, tá? Camila trouxe uma história muito bonita, né, que se adequa muito a esse slide aqui, tá? Ela tinha tudo para não acreditar nela, né? Para fazer dessa crença central uma sensação de que ela não era capaz, tá? E ela mergulhou em si, ela buscou, né? Como tantos outros, como tantos de nós, como tantos adolescentes, crianças que também se submetem a esse trabalho pessoal, começa a perceber o que é que me limita de verdade, né? Será que eu tenho que confiar imediatamente nesse pensamento automático negativo que chega para mim, ou eu tenho que validá-lo, né? Para saber se realmente ele é correto, ele tem sentido, ele é real, tá, gente? Então, eu não estou vendo o chat aqui, mas quem quiser se colocar, trazer alguma percepção sua, pode sentir à vontade. Depois desse slide, eu vou trazer para vocês um exercício desafiando as crenças, né? Camila, você pode colocar para mim, por favor? Um exercício para desafiar crenças, gente. Eu queria que você, nesse momento aí, tirasse uma foto, né? Porque eu queria que ficasse para você essa imagem, para que depois você possa, em casa, né? Em casa não, em casa você já está em casa, mas no momento mais tranquilo, mais tarde, você pensar um pouco sobre isso, tá? Quando algo chega para você, quando um pensamento chega, né? Primeira coisa, essa crença faz sentido?
ela tem uma lógica? Né? Pensa um pouco sobre isso. Existe alguma evidência disto? Qual é a evidência? Até que ponto isso que você pensa é verdadeiro? Ou é uma armadilha da sua ansiedade, ou uma armadilha das crenças limitantes que vem te acompanhando ao longo desse tempo? Essa crença faz sentido hoje, no presente? Porque aí tem uma coisa interessante, gente. Às vezes a gente se apega a crenças do passado, de histórias que a gente viveu, de momentos que a gente não conseguiu, né? Um exemplo, você vai fazer uma atividade e ela não foi tão legal. Depois você tenta se superar, tá? Se superar nessa atividade significa entender que aquela situação lá atrás foi de um momento passado e que agora você vai com novas estratégias para que você possa ter êxito. Se você continua com aquela crença lá do passado, né, trazendo para o presente, certamente esse presente vai ser absorvido por esse passado. Né? E aí você muitas vezes vai dizer, é como se você estivesse ali atestando, né? Realmente não deu certo. Só que não deu certo porque você se apegou a um momento lá de trás, tá? Lembra, você não é o seu problema, você não é. Ele faz parte de um momento da tua vida, né? E você tem a escolha de permitir que ele fique lá atrás e que você tenha novas estratégias de enfrentamento. E a última seria o quanto essa crença ajuda você hoje a atingir seu objetivo. Né? Essa crença limitante. Por que não pensar de forma diferente? E, principalmente, mergulhar nessa crença. Certamente, lembra sempre, gente, essa crença central, né, ela é algo que fica muito escondidinho. O pensamento automático ele é mais evidente. Mas até você chegar nessa crença central, muitas vezes é preciso um trabalho terapêutico, é preciso realmente um mergulho dentro de si, com a ajuda de um profissional, para que você descubra, porque às vezes você não consegue sozinho. Às vezes ela está lá na sua infância, em alguma situação invalidante, traumática, né, que você viveu e que de repente você carrega até hoje. Então, o que nós vivemos em 2020, né, certamente mobilizou muito das nossas crenças, dessas 3 crenças que eu falei para vocês, tá? Então, poder olhar para isso como algo real, né, e possível, é uma possibilidade da gente poder estar vivendo um novo momento de forma nova, tá? Camila, você pode tirar, e aí eu vou só concluir aqui. Então, esse olhar para o emocional, ele é muito importante, né? Nós estamos em janeiro, nós estamos no janeiro branco, né? Eu lembro que o ano passado a gente falava muito sobre isso também. A gente, no momento da jornada, né? Lembrei muito, a gente nem sabia que ia enfrentar uma pandemia, né? E a gente já falava sobre essa necessidade de poder olhar para si, cuidar do autoconhecimento, do autocuidado, que para mim é uma palavra de ordem nesse ano de 2021, né? A esperança, o autocuidado e a campanha da fraternidade que vem para coroar tudo isso, né? Que é trazer esse diálogo, o diálogo interno, para que esse diálogo com o outro possa fluir de forma mais tranquila, tá? Então, sua saúde mental deve ter um foco de atenção esse ano. A gente precisa muito se fortalecer nesse sentido, tá? Eu encanto o outro quando antes eu me empodero de mim mesma, quando eu me encanto comigo mesma, né? E aí, se eu olho para o encantamento que alguns alunos têm diante de alguns colegas, e eu olho, eu fico, meu Deus, eu queria tanto também ter esse lugar. Imagine que você pode ter sim, gente. Cada um de nós deixamos no outro, né, aquilo que é possível para nós. Então, imagine que pode não ser igual ao outro, mas certamente você tocou o outro de alguma forma, à medida que você tocou a si mesmo, tá? Então, vamos buscar esse equilíbrio. Eu achei muito legal quando o Anderson trabalhou a questão do corpo, né?
Eu acho que o equilíbrio entre a emoção, o corpo, a mente, o transcendente, a espiritualidade, né, vai nos deixando muito confortável diante desse momento, dessa vida, dessa relação com a gente, com o outro e com o mundo. Essa vai ser sempre nossa referência, tá? Como é que eu estou me relacionando comigo, com o outro e com o mundo? Como eu estou olhando para tudo isso? Tá bom? Então, a minha fala foi essa, e ainda vai dar continuidade, tá? E eu espero ter plantado essa sementinha da importância das crenças na nossa vida. Vamos observar isso, tá bom? Beijo para todo mundo. Bom, gente, agora eu fico com vocês, né? Complementando esse trio. E primeiro eu queria trazer junto com vocês uma gratidão, né? Uma gratidão a Deus por estarmos aqui. Somos sobreviventes de um ano bem difícil, né? E que a gente está aqui, mais uma vez, enquanto equipe, reunidos para a nossa jornada de formação. Então, a gratidão é uma palavra que eu tenho carregado comigo todos os dias, todas as horas, porque só me resta agradecer, né? Isso me traz uma emoção, né? Como o Júnior Carvalho colocou aí, ainda nos fez chorar. E é importante que a gente possa também chorar, né? A gente sempre está trazendo aí uma coisa da positividade. E a positividade, ela tem um lugar, sim, ela é importante, sim. Mas é muito importante a gente entrar em contato com aquele dia que a gente não está bem, porque isso é extremamente humano. Então, vai ter dia que a gente não vai estar bem, como eu acho que tiveram muitos dias, não é? De 2020 que a gente não esteve bem, e tudo bem. Então, é importante a gente estar no clima da positividade? Mas a gente não pode negar que a gente também tem essa sensibilidade para o choro, para o dia da tristeza, porque isso é humano. E o que aprendemos em 2020 é que a gente não pode perder essa humanidade. Cada vez mais a gente precisa aguçar essa humanidade, né? E aí, como a gente está grato por estarmos aqui, nós estamos gratos por estarmos aqui, é importante que a gente agora silencie e pense em quem teve suas perdas, mas perdas irreparáveis, né? De entes queridos, de pessoas, de amigos queridos, e que tiveram que enfrentar, e que estão aqui na firmeza, né? Então, além da gratidão, a gente possa estabelecer uma empatia com aqueles que não tiveram o mesmo privilégio que nós, né? Que tiveram dores maiores que a gente. Então, como a gente é salesiano, né? E a gente está prezando por essa empatia, olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, eu começo minha fala trazendo essa reflexão da gratidão e da empatia, tá? E aí, nesse momento, eu achei muito interessante, né, o que Flávio nos trouxe hoje do reflexo, né? Pensei logo em trazer um espelho para vocês, né? Aqui tá, e que a gente possa ser esse reflexo que ele trouxe de uma forma tão linda e com uma fala tão serena, que a gente precisa estar cada dia nessa vibração da serenidade. A gente precisa estar mais tranquilos. Ontem, quando começamos, houve um alvoroço, né? Que todo mundo se empenhando para que começasse, para que desse certo, e haviam os entraves na internet. E aí, uns ficam meio agoniados, mas eu consegui começar a pensar, está para além do nosso limite. E a gente volta àquela velha ideia que tudo eu posso, tudo sou eu que domino, né? Tem que ser como eu planejei, e não é. Então, a gente está aqui nesse horário que está passando, foi uma dificuldade que houve, né, da gente no início. Mas que bom que todos nós passamos por isso em 2020. Quantas vezes a gente ligava um para o outro, o que é que eu faço? Não consigo entrar na sala, e o outro entrava. Isso é empatia na realidade, na prática. E foi muito bonito ver tudo isso, porque estávamos todos nessa mesma vibração. Outra coisa que me chama a atenção é que a gente tem uma mania de dizer que nós estamos no mesmo barco,
nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Né? Eu trabalho em 2 escolas e eu vejo barcos totalmente diferentes. Os nossos alunos do Auxiliadora, eles têm um barco com mais equipamentos, com mais possibilidades que os nossos alunos da escola pública. Então, a gente precisa deixar muito claro isso. Nós estamos na mesma tempestade, porém, em barcos diferentes. E por isso ainda a gente rende graças, porque a gente está num barco ainda muito confortável, né? Mas aí, como o Júnior falou, que eu ia fazer você chorar, não. Eu hoje vou apelar também para o riso, né? A gente precisa desse riso, a gente precisa estar sorrindo para o enfrentamento das coisas. E aí eu quero pedir a Camila para botar a primeira imagem, né, que eu trouxe para vocês, né, e que eu vou falar sobre a chegada desse novo normal, que a gente tanto se assustou, né, e aí estamos diante dele. Trouxe um pouco para vocês de Ariano Suassuna, né, um paraibano muito querido. O otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, eu acho que essa fala, né, essa sentença de Ariano Suassuna, nos ensina muito, porque a gente precisa ser esse realista esperançoso. A gente não pode cair naquela coisa de que nada está acontecendo. As coisas estão acontecendo e a gente está no enfrentamento. E o melhor de tudo isso, porque nessa escola que nós estamos trabalhando, a gente está numa equipe. E todo o trabalho que aconteceu em 2020, ele aconteceu porque teve uma equipe. Era todo mundo empenhado para que desse certo. E aí o êxito da gente é pela equipe, né? Então, a gente trabalha, sofreu com esse novo normal e a gente chama atenção para vocês de pensar numa criança quando precisa nascer. Ela vai estar no ventre da mãe até o momento que está confortável para ela. No momento em que não dá mais para ela estar naquele espaço, ela vai ter o quê? Ela vai sofrer todo um momento de nascimento, de chegar a uma nova realidade, a um novo mundo, a uma nova temperatura, a tudo diferente, porque ela precisa se expandir. Aquela criança não pode mais estar dentro do ventre, porque chegou o tempo dela de expansão. Ela começou bem pequenininha, né, ali, e depois ela foi se estendendo ao ponto de dizer, agora precisa estar fora da barriga. E quando a gente pensa na pandemia, a gente precisa pensar que a gente também sofreu esse nascimento, ou esse renascimento. A gente se expandiu, foi assustador, foi sofrido, foi temido, mas a gente está aqui contando essa história. Então, esse novo normal tem trazido um enraizamento para a gente, apesar de tudo. A gente tem cada vez mais se alicerçado. E aí a Cruz Vermelha, ela trouxe um tema bem interessante para a gente. Ela diz assim, ajudar é o novo normal. E eu não tenho dúvida disso, porque eu vi toda essa ajuda em 2020. Foi muito lindo ver toda a nossa equipe nesse movimento de ajuda. E eu poderia estar aqui dizendo o nome de cada um dos meus companheiros de trabalho, mas não dá para dizer todo mundo, né? Mas, assim, como a gente contou com as competências, né? Com as potencialidades do outro, e eu não sou muito boa nessa coisa da internet, né? De mexer nas ferramentas, mas Patrícia era muito e é muito boa nas ferramentas, né? Tarcísio era outro professor que nos ajudava muito. Aí a Aline vinha. Gente, é de arrepiar toda aquela rede de apoio funcionando para um bem maior que era o aluno. Mas a gente sabe que quando a gente pensava no aluno, todo mundo estava conectado para o bem. E o segredo de ser feliz é ser bom. E 2020 mobilizou na gente o ser bom. Só nos restava ser bom. E a partir do amor que a gente tem com a gente começa a olhar para o outro, no uso da máscara, né? No lavar as mãos. Então, a gente começou a ser chamado para aquilo que estava esquecido, o olhar no olho. A gente sensorial demais, do abraço, do aperto de mão, mas a gente não estava olhando nos olhos do outro.
E aí 2020 fez isso. Só nos restou olhar. A máscara tapa quase tudo do nosso rosto e nos resta o essencial, que é o olhar, não é? Então, a gente tem trabalhado nesse movimento de novo normal, mas, apesar de tudo, eu tenho sido muito grata pela essa nova IEDA que está surgindo, dessa nova configuração de sociedade que a gente está vivendo. Muitos não aprenderam, mas muitos tiveram que aprender e gostaram do que aprenderam. Então, a gente tem que, sim, viver e pensar que a gente tem muitos ganhos diante de tantas perdas, não é? Então, vamos ser esse realista esperançoso que a Ariano falou também, né? Eu vou pedir a Camila para trazer a nova imagem. Um ajudando o outro e tudo vai dar certo. Então, essa imagem traz com perfeição, né, o formato da nossa equipe. Um ajudando o outro, né? Aí eu me lembro de Conceição, eu me lembro da irmã Quitéria, eu me lembro da irmã Júlia, eu vou me lembrando das minhas parcerias com as meninas da psicologia, né? E como há uma sinergia quando a gente está a favor do bem, né? No primeiro dia, Flávio falava, né, sobre a educação infantil, né? E quanto tempo a gente não esquece, né, dessa educação infantil, do afofar a terra, do plantar a semente? A gente remete muito ao ensino médio, que é a consolidação, que fechou-se, né, que vai para uma nova fase, os meninos estão maiores, mas esses meninos só estão maiores porque eles estiveram um dia bem pequenos na nossa escola. E eu achei de uma lindeza profunda ele trazer, né, enquanto doutor do assunto, ele trazer a educação infantil nessa importância, nesse lugar de plantio, né, de onde a gente começa. Então, é bonito da gente ver a consideração que há de todo um processo nessa aprendizagem, porque a gente está hoje, né, querendo aprender tudo de uma vez, e a gente não vai aprender tudo de uma vez. Há um processo, existe um processo nessa aprendizagem. Então, o Flávio foi muito feliz quando ele trouxe esse exemplo da construção de um processo de aprendizagem. E aí vem hoje, não é? Silvio, na verdade, e agora Flávio, vem nessa perspectiva de um reflexo, né? Qual é o reflexo que eu sou na vida do outro? E em 2020, eu recebi muitos reflexos de vocês. Eu fui muito feliz de ver todo um trabalho, né, de mãos dadas, apesar da gente não estar juntos na escola, mas a gente ficou de mãos dadas, conectados por um dispositivo móvel, né, que a gente não queria ter contato com ele. E aí, nessa ideia da gente ficar trazendo essa conexão, né, que a gente se afastava, muitos professores sofreram com essa questão da gente estar dentro da casa do aluno, porque, como Camila falou, tocou no que é mais sensível para a gente, a vulnerabilidade, né? Como é que eu vou estar na casa do aluno? Como é que eu vou estar ali me mostrando, me apresentando para esse pai, para essa mãe, para uma família? Então, a gente saiu do lugar do conforto da sala de aula, mais uma vez, né, a gente pensa nessa barriga que a gente precisou sair para estar num lugar maior, numa dimensão maior. Foi assustador, foi uma coisa que nos meteu medo, mas a gente não se paralisou diante desse medo. A gente fez do medo um lugar de acontecer, né? A gente fez um movimento de acontecer. Então, quando eu falo tudo isso, é pedindo para que vocês olhem com muito carinho, que vocês olhem com muita autocompaixão também, tudo que foi vivido, tudo que foi construído. Porque a gente vai para aquela frase que foi muito trabalhada ano passado. Esperança não é esperar, é caminhar, de Paulo Freire. E a gente não esperou, a gente caminhou o tempo todo e hoje a gente está aqui caminhando, continuando caminhando, com muita força, com muita fé, né, e com muita vontade. Então, eu vou pedir para que Camila coloque a outra imagem. E aqui eu queria que algum dos professores pudessem ler para mim essa sentença para nós de Ariano Suassuna.
Alguém se habilita a ler para mim? Eu posso. Eu agradeço. Tassiana. Disseram que eu sou inimigo do computador. Não é bem assim. O computador é que é meu inimigo. Bati o meu nome no computador, Ariano. Veio Ariano. Coloquei o nome do meio, Vilar. Veio vilão. Não entendi. E fiquei indignado, mesmo quando bati Suassuna. Com tantos esses, o computador no corretor ortográfico colocou assassino. Então, em vez de ser Ariano Vilar Suassuna, virei Ariano Vilão Assassino. Não é para virar inimigo dele? Obrigada, Tassiana. Você leu com muita ênfase. Foi muito boa a tua leitura, viu? Muito obrigada. Obrigada. Olha só, gente. Quando eu peguei essa frase, né? Esse pensamento de Ariano Suassuna, eu lembrei de muitos professores quando me procuraram. E do que é que eu vou fazer diante de tudo isso? Como é que eu vou? Muitos nervosos, muitos com sintomas até de pânico, não é? E aí, eu trago para as crenças limitantes que Isabel falou. Essas crenças limitantes, elas não são criadas hoje. Ela não foi criada em 2020, quando a gente teve que enfrentar esse novo. Essas crenças limitantes, ela vem desde a nossa vida intrauterina, desde a nossa primeira infância, da nossa segunda infância, e por aí vai. Naquela coisa de que você não pode, tenha cuidado com o bicho-papão, menino escuro é perigoso. Tudo isso faz com que a gente vá internalizando que a gente não pode. Porque, na verdade, a gente nunca foi nutrido pela coragem suficiente para mudar a dinâmica de uma realidade. É a realidade que muda a nossa dinâmica. A gente não foi ensinado a coragem, né? Então, quando chega algo maior, qual é a nossa primeira reação? É recusar, é resistir, né? Mas quando chega um momento que só tem você por você mesmo, quando chega um momento que você cresce, você vai ter que ir. E não tem como voltar. Eu vou ter que enfrentar. E apesar das dores, apesar das dificuldades, isso tem um saldo muito positivo na nossa vida, porque isso mostra a coragem que a gente nasceu para ter. Mas que, infelizmente, o nosso universo, né, o nosso universo adulto, faz com que a gente cada vez mais tenha embotamento das nossas emoções, embotamento da nossa coragem, embotamento da nossa atitude. Então, a gente paralisa diante de uma dificuldade. E a gente esquece todo um processo que a gente vivenciou de muitas coisas. Nascer é o primeiro processo, né? Depois vem entrar na escola, é um processo muito difícil. Você, bem pequeno, ter que dar tchau à sua mãe, a seu pai ou ao responsável por você e enfrentar um mundo que você não conhece ninguém. Quantos enfrentamentos, quantos lugares a gente já esteve que a gente conseguiu vencer, não é? E na raça, que a gente tem que ser levado, quando a gente vai entrando nessas coisas, numa raça, num lugar que a gente diz, onde é que eu arranjei essa coragem, né? Aí 2020 não veio diferente, só que ele veio numa condição coletiva. A gente sofreu coletivamente, a gente teve que enfrentar o medo coletivamente. Ao mesmo tempo que isso foi muito sofrido, isso também foi muito bacana, porque a gente tinha esquecido demais dessa coletividade. A gente tinha esquecido que a gente precisa um do outro, que não funciona só eu no meu lugar, não é? Como se eu fosse a detentora do saber e que eu faço tudo. Não, eu preciso da ajuda do outro, eu preciso daquele olhar do outro. Então, a gente precisa estar trabalhando nessa perspectiva de ajudar o outro. E quando a gente pensa assim, a gente funciona assim, com certeza a tarefa se torna mais leve, né? A gente precisa sair desse lugar dos medos, né? De que eu não vou conseguir, eu não chego lá, e a gente chega, a gente tem chegado em lugares que não acreditaríamos, né? E a gente pensou que não ia dar certo, mas deu certo porque tivemos atitude.
porque fomos... Oi, Ieda. Oi? Ieda, os pesos se tornam leves e as fadigas suaves. Com Quando a gente certeza. faz, né? Isso é uma passagem bíblica. Que coisa linda. Pode repetir? Irmã? Os pesos se tornam leves e as fadigas suaves. Muito lindo, irmã. Eu lhe agradeço por essa contribuição. Isso é equipe, não é? A pandemia do coronavírus tirou literalmente tudo do lugar, mexeu com a nossa vulnerabilidade, porém o maior desafio que ninguém para pensar não foi ficar confinado em casa com os nossos familiares, foi estar frente a frente com nós mesmos. Como é que eu lido com isso, estando todo dia comigo ali? Diante de que eu não posso, quando eu enchi o saco daquela situação, eu ia ao shopping, eu ia para o trabalho. Não, você vai ficar em casa, enfrentando suas sombras, enfrentando os seus medos, enfrentando os monstros, né, que a gente tem. E que a gente muitas vezes faz de conta que não tem, porque é muito mais tranquilizador fazer com que, pensar que eles não existem. E eles existem, e eles estão ali. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque não foi o nosso contato com a nossa família, foi com nós mesmos. Ieda, Sim? e assim, a vida automática, né, que a gente tinha o costume de levar, Sim. né, sem parar para não pensar, realmente a gente teve que parar para pensar, para se olhar mesmo, né? Exatamente, Isabel. E assim, diante de tudo isso, a gente mobilizou forças que nos fez ver a nossa criatividade, a busca pela sobrevivência e os novos hábitos de convivência, né? A gente pensou, será que a gente sobrevive diante disso? E estamos aqui. Mais uma vez eu ressalto, estamos aqui sobrevivendo, né? O novo normal não é algo palpável, não tem forma ou sabor do qual podemos avaliar com os nossos sentidos. Ele é um processo de aprendizagem e desaprendizagem. Aquilo que Piaget fala também. A gente entra num desequilíbrio para poder depois se equilibrar. Então, 2020 foi um tremendo desequilíbrio, mas a gente está aqui se equilibrando, se ajustando, né? Ajudar é o novo normal, como diz a Cruz Vermelha. E outra coisa que a gente tinha perdido, o contato com o divino. A gente tinha se distanciado demais disso. E o que eu mais vejo hoje em dia é grupo de oração. Liga para fulano, reza por meu pai nas redes sociais. Podem rezar, nem se conhecem. Reze pelo meu pai, que ele está com Covid. Então, foi uma situação em que a gente foi chamada a olhar para coisas que a gente tinha perdido. Que o universo também trouxe uma lição. E que eu não tinha, porque a nossa ação humana fazia com que essas praias estivessem sem a vida, né, desses seres que a gente precisa. Então, é o momento da gente olhar onde eu me implico nisso, não é? O que é que eu faço quando um desafio me chega? Como é que eu trilho diante disso? Quando a gente botou, né? O que é que eu faço com o que fizeram de mim? E aí vem uma coisa bem interessante que eu li um dia. O que é que eu faço quando me tratam mal? Eu me trato bem e sigo. Então, a gente está precisando se tratar bem, cuidar da gente mesmo, porque quando a gente cuida da gente, isso reverbera no mundo. Isabel falou uma coisa bem interessante, que quando eu olho para o outro, né, quando eu estou bem comigo, eu vou ver o outro bem com ele. Mas quando eu não estou bem comigo, eu vou ver mazelas no outro. E as mazelas não são do outro, as mazelas são minhas. Né? Então, é difícil olhar para mim, eu vou enxergar a sombra do outro, que é mais tranquilo estar vendo no outro. Mas presta bem atenção no que Freud diz. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Quando eu falo de Isabel, eu estou falando muito mais de mim do que de Isabel. Então, nesse momento em que 2020 nos convidou para entrar em contato com isso, o que é que eu olho em mim? O que é que não está legal em mim que eu estou vendo no outro? Para e pensa o que é que eu preciso melhorar que aquele outro está me dizendo que é meu, né? Como é que eu não enfrento uma situação e eu digo que é o outro que não está enfrentando?
Então, vamos pensar nisso, né? Vamos serenar nosso coração. Fomos muito felizes com essas palestras de hoje, desses dias, não só pelo conteúdo, mas pela serenidade, pela vibração dos palestrantes. Eu fiquei muito feliz, eu sou muito da energia, e os palestrantes me trouxeram muita serenidade.